Teutoburgo foi um terrível baque para o Império Romano, e após isso, muita coisa mudaria nas tentativas de Roma de anexar a Germânia. No entanto, Roma não poderia ficar sem fazer uma vingança implacável contra o traidor do Império, Armínio. Isso levaria a uma batalha decisiva, e de Staviso, que é conhecida como sendo a vingança romana. Após a derrota devastadora de Públio Quintílio Varo na sombria floresta de Teutoburgo, o Império Romano, atormentado por incertezas, abandonou a recém-estabelecida província da Germânia, ao leste do rio Reno. 3 legiões aniquiladas marcaram uma catástrofe que ecoaria nos corredores de Roma, fazendo com que o Império reconsiderasse sua sede expansionista. Nos 2 anos seguintes, entre 10 e 11 d.C., o grande general Tibério liderou campanhas militares heróicas para evitar a ameaça de uma invasão germânica e suprimir rebeliões nas províncias gaulesas. Germânico, seu destemido sobrinho, que era um prodígio e um dos mais brilhantes generais do Império, foi fundamental nas operações, assegurando a estabilidade das fronteiras com fervor inabalável. Ao ascender ao trono imperial, Tibério consolidou a política externa romana em torno da defesa das fronteiras naturais, mantendo Reno como bastião do domínio imperial. Contudo, Germânico, com o fogo da glória militar ardendo em suas veias, decidiu seguir um caminho audacioso. Inspirado pelo legado heróico de seu pai, Druso, ele lançou uma ousada ofensiva contra as tribos germânicas, desafiando Armínio e reacendendo a chama do conflito na região, buscando massacrar o máximo de tribos que pudesse. Após atravessar o rio Amísia e avançar para o leste, Germânico chegou ao majestoso rio Visurgi, na região onde hoje se encontra Minden. Avistando as forças germânicas alinhadas na margem oposta, ele se preparou para a batalha iminente. Antes de ordenar o avanço de suas legiões, o general optou por uma abordagem estratégica, enviando sua cavalaria em reconhecimento sob o comando dos veteranos Lúcio Stertino e Emílio. A força foi dividida em 2 colunas para evitar o cerco e dispersar as forças inimigas. Entre os aliados romanos, Cariovaldo, o destemido líder dos batavos, recebeu ordens para cruzar o rio e perseguir os queruscos, que aparentavam recuar em desordem. No entanto, a retirada germânica era uma armadilha engenhosa. Os queruscos conduziram os batavos para uma barreira florestal densa, onde rapidamente se reorganizaram e lançaram um contra-ataque feroz. Os batavos, cercados e sob uma chuva incessante de dardos, lutaram desesperadamente para sobreviver. Cariovaldo tentou romper o cerco, mas sua investida resultou em desastre. Ao concluir a travessia do Visurgi, Germânico soube, através de um desertor, dos planos astutos de Armínio. Antecipando-se ao ataque surpresa noturno ao acampamento romano, ele reforçou as defesas e posicionou suas coortes estrategicamente. Como esperado, após a meia-noite, os germânicos lançaram o assalto. Entretanto, encontraram um acampamento fortificado e uma defesa bem organizada, sendo rapidamente repelidos. Na manhã seguinte, a ânsia pelo combate tomou conta dos soldados romanos. O exército de Germânico marchou para as vastas planícies de Staviso, cercadas pelo rio Visurgis e colinas irregulares. Ao fundo, uma floresta sombria se erguia, suas árvores altas e imponentes formando um cenário intimidador. Do outro lado da planície, as forças germânicas já estavam posicionadas, tendo a floresta como retaguarda. Os queruscos, comandados pelo astuto Armínio, destacavam-se nas colinas ao redor, prontos para atacar o flanco direito romano no momento oportuno. Germânico, observando atentamente a disposição inimiga, organizou suas tropas de forma meticulosa, mantendo a formação de marcha para garantir equilíbrio e proteção. Na linha de frente, os aliados gauleses e germânicos. Logo atrás, os arqueiros a pé, prontos para apoiar o avanço. Seguidos por 4 legiões romanas, a espinha dorsal da infantaria. No centro, Germânico, acompanhado por 2 coortes pretorianas e um corpo seleto de cavalaria auxiliar. Mais atrás, outras 4 legiões, apoiadas pela infantaria leve, arqueiros montados e demais unidades auxiliares. A simetria da formação foi projetada para evitar ataques inesperados pela retaguarda e garantir um avanço organizado em um território de difícil visibilidade. O primeiro movimento veio dos queruscos de Armínio, que desceram impetuosamente das colinas em um ataque fulminante. Germânico, mantendo a calma, ordenou que sua cavalaria atacasse os germânicos pelo flanco, enquanto Lúcio Stertino liderava uma investida na retaguarda inimiga. Enquanto isso, um presságio tomou o céu. 8 águias voaram em direção à floresta, cruzando o campo de batalha. Germânico, tomando isso como um sinal divino, ergueu sua voz acima do tumulto e bradou: "Avancem, soldados! Sigam as águias de Roma,
guardiãs das legiões. Impulsionados pelo chamado do comandante, os romanos avançaram como uma onda implacável. A infantaria colidiu com a linha germânica como um trovão, enquanto a cavalaria cortava como relâmpago a retaguarda inimiga. O impacto foi devastador. Desorientados, os germânicos começaram a se desorganizar, como folhas ao vento. Aqueles que estavam na floresta correram para o campo aberto em pânico, enquanto os que estavam na barreira tentavam recuar para a mata, criando um caos absoluto. Os queruscos, presos entre esses movimentos, foram expulsos das colinas e forçados a lutar em terreno desfavorável. Armínio, percebendo o perigo iminente, lutava para manter a coesão de suas tropas. Ferido, mas inabalável, ele continuava a incentivar seus guerreiros com gestos vigorosos e gritos de comando. Se não fosse pela investida das coortes dos rétios, vindélicos e gauleses, ele teria rompido as fileiras romanas. No entanto, cercado e sem muitas opções, conseguiu escapar a custo de grande esforço, manchando o rosto com o próprio sangue para evitar ser reconhecido. Segundo relatos, alguns soldados germânicos que lutaram entre os auxiliares romanos o identificaram, mas optaram por não capturá-lo, permitindo sua fuga. Seu tio, Inguiomero, também escapou, seja por astúcia ou pela sorte do campo de batalha. Os demais guerreiros germânicos não tiveram a mesma sorte. Muitos tentaram atravessar o rio, apenas para serem abatidos por flechas ou levados pela correnteza implacável. Outros, desesperados, procuraram refúgio nas copas das árvores, apenas para serem derrubados pelos arqueiros romanos que os alvejavam como se fosse um cruel passatempo. Árvores foram cortadas, fazendo os últimos fugitivos despencarem, encerrando definitivamente a resistência inimiga. Os germânicos sentiram o peso da vingança romana. Dessa vez, o comandante não era Varo, e sim um jovem general, que era considerado por muitos como sendo um Alexandre romano. O combate se estendeu do final da manhã até o anoitecer. Quando a poeira finalmente baixou, a magnitude da vitória romana ficou evidente. Os corpos dos guerreiros germânicos cobriam a barreira por mais de 10.000 passos. Entre os despojos de guerra, os soldados romanos trouxeram correntes que os germânicos carregavam, confiantes de que fariam prisioneiros entre os legionários romanos. Agora, no entanto, eram eles que jaziam derrotados no campo de batalha. Em meio às comemorações, os soldados de Germânico ergueram um monte simbólico no qual depositaram as armas dos inimigos derrotados, como troféu de sua vitória. Gravaram uma inscrição listando os povos vencidos, os queruscos, os fozi, os dugubinos e, possivelmente, até os lombardos e outras tribos da região. Em um ato de lealdade e fervor, os legionários aclamaram Tibério como imperador, saudando sua vitória através de seu general. Entretanto, uma derrota em Edistaviso não apagou o espírito de resistência germânico. Mais do que o massacre em si, o que enfureceu os sobreviventes foi a humilhação de ver os romanos comemorando e erguendo um troféu com as armas de seus companheiros caídos. A notícia da batalha se espalhou rapidamente, e o desejo de vingança inflamou os corações germânicos. Desta vez, não apenas guerreiros experientes, mas qualquer homem capaz de empunhar uma arma foi convocado. Jovens e idosos se alistaram, todos decididos a lutar pela liberdade e recuperar a honra de suas tribos. Armínio, mesmo ferido, renovou o comando e, junto com os líderes germânicos, planejou uma nova estratégia para deter os romanos. Eles escolheram cuidadosamente o campo de batalha para a revanche. Posicionaram-se em uma área estreita e pantanosa entre o rio Visurgis e uma floresta densa, onde o terreno dificultaria os movimentos da legião romana, tentando repetir Teutoburgo. O local era cercado por um vasto pântano, exceto por um trecho onde os angrivários construíram um grande aterro para separar seu território dos queruscos. Ali, protegidos pela natureza hostil e pela vantagem estratégica, os germânicos preparavam-se para um novo confronto, certos de não repetirem a derrota de Edistaviso. A infantaria germânica ocupava toda a extensão da muralha angrivariana, uma fortificação natural que servia como principal linha defensiva contra os romanos. Sua cavalaria, por sua vez, permanecia escondida nas florestas próximas, pronta para surpreender as legiões quando elas cruzassem a mata e se deparassem com a muralha inimiga. Germânico, informado por seus batedores sobre a posição e os planos do inimigo, decidiu usar uma grande estratégia contra eles. Para isso, especificou seu exército de maneira estratégica. Um legado recebeu a missão de manter a barreira sob controle com sua cavalaria, evitando qualquer surpresa dos germânicos. A infantaria legionária foi dividida em 2 grupos. O primeiro seguiria por um caminho plano e atacaria a floresta, enquanto o segundo teria a difícil tarefa de escalar o aterro para enfrentar diretamente os germânicos entrincheirados. O avanço começou.
As tropas designadas para cruzar a planície atacaram com grande ímpeto, avançando rapidamente. Entretanto, os que tentaram escalar a muralha angrivariana enfrentaram severas dificuldades. O terreno difícil e a posição elevada dos germânicos davam uma grande vantagem, permitindo que lançassem uma horda mortal de projéteis contra os soldados romanos. Ao perceber as dificuldades e as crescentes perdas, Germânico decidiu reorganizar sua estratégia. Ordenou a retirada temporária das legiões que tentavam subir o aterro e posicionou seus fundibulários na linha de frente. Sob uma chuva de pedras e dardos, os germânicos começaram a perder a organização. Em seguida, as máquinas de guerra romanas entraram em ação, disparando lanças e grandes projéteis que semearam o caos entre os defensores. Com os germânicos desestabilizados, Germânico deu a ordem do assalto final. As legiões avançaram com força total, tomando a muralha angrivariana e forçando os germânicos a recuar para a floresta. O próprio Germânico, à frente das coortes pretorianas, liderou pessoalmente a investida dentro da mata, onde o combate se tornou ainda mais violento e feroz. Os germânicos, agora encurralados, tentaram resistir desesperadamente. Mas o terreno os traiu. Atrás deles, um grande pântano dificultava qualquer retirada organizada, enquanto o rio e as áreas montanhosas impediam uma fuga dos romanos. Não havia saída. A batalha foi brutal. Os guerreiros germânicos, conhecidos por sua força e resistência, lutaram com tenacidade, mas os romanos prevaleceram graças à sua disciplina tática, armaduras superiores e formação coesa. Os legionários, lutando em formação cerrada, protegidos por seus grandes escudos, atacavam com gládios curtos, projetados para combates próximos. Seus golpes precisos atingiam os pontos vulneráveis dos gigantescos guerreiros germânicos, causando ferimentos letais no peito e no rosto. Em contrapartida, os germânicos tinham dificuldades para manusear suas lanças mais longas em um espaço limitado, tornando-as menos eficazes. Presos pelo avanço romano e pelo terreno pantanoso, foram forçados a enfrentar uma desvantagem esmagadora na batalha de infantaria. Armínio, já debilitado pelo ferimento da batalha anterior, também começou a fraquejar. Seu tio, Inguiomero, movia-se rapidamente pela linha de frente, tentando reorganizar as forças germânicas. Mas a pressão romana era insuportável. Germânico, sentindo o momento decisivo da batalha, tirou o capacete para ser reconhecido por suas tropas. Com um brado, incitou seus soldados ao massacre final. Não precisamos de prisioneiros. O extermínio dessas tribos é a única forma de acabar com esta guerra. Seus homens responderam com fúria renovada. Ao cair da tarde, Germânico retirou uma legião do campo de batalha para começar a fortificação do acampamento, enquanto as outras prosseguiram na perseguição e matança do inimigo até o anoitecer. A cavalaria romana enfrentou resistência esporádica dos sobreviventes germânicos, mas o destino da batalha já estava selado. Com a batalha encerrada, Germânico mandou erguer um segundo troféu, dedicado à vitória romana sobre os povos germânicos. Gravada na pedra, a inscrição declarava: após derrotar os povos entre o Reno e o Elba, o exército de Tibério César dedica este monumento a Júpiter, Marte e Augusto. Cornélio Tácito, Anais 2, 22. As duas batalhas travadas em Idistaviso terminaram com uma vitória esmagadora para Roma. O exército de Germânico havia vingado as legiões de Varo, massacradas anos antes na floresta de Teutoburgo. Como prova de sua revanche, os romanos recuperaram 2 das 3 águias perdidas na humilhante derrota anterior. Apesar do sucesso militar, a campanha não obteve um resultado definitivo. A conquista permanente da Germânia ainda estava longe de ser garantida. O historiador Tácito, um fervoroso admirador de Germânico e crítico de Tibério, insinuou que o imperador chamou seu general de volta por inveja. No entanto, é provável que a decisão de Tibério foi mais pragmática do que emocional. O imperador sabia que a ocupação permanente da Germânia seria extremamente dispendiosa e arriscada. Mesmo após as vitórias de Germânico, os romanos não conseguiram estabelecer uma presença estável a leste do Reno. Além disso, a frota romana sofreu pesadas perdas em uma tempestade, tornando ainda mais arriscada qualquer nova campanha de longo prazo. Tibério avaliou que a melhor forma de proteger as fronteiras imperiais não era uma conquista direta, mas sim a divisão e enfraquecimento dos povos germânicos por meio de suas próprias rivalidades internas. A situação de Roma após as vitórias de Germânico ficou tão boa, que Tibério supostamente recusou uma oferta de um nobre dos Catos para envenenar Armínio. Não foi por traição secreta, mas abertamente e pelas armas que o povo de Roma se vingou de seus inimigos. Assim, Germânico foi chamado de volta a Roma.
Seu retorno não foi tratado como um fracasso, mas sim como o encerramento triunfal de uma campanha bem-sucedida, que restaurou a honra das legiões e consolidou o domínio romano sobre o Reno. A guerra na Germânia não terminou com a retirada de Germânico, mas a ameaça de uma invasão romana definitiva havia sido afastada. Os germânicos continuariam a lutar entre si, exatamente como Tibério havia previsto, garantindo que a fronteira do Reno permanecesse estável por mais algumas gerações. Em meio a esses conflitos internos, Armínio acabou sendo morto por seu próprio povo. Para Roma, a guerra contra os bárbaros nunca terminaria completamente, mas as vitórias em Edistaviso mostraram que, mesmo diante das maiores adversidades, o poder romano era implacável e sua vingança, decisiva e brutal.